Se você já foi passado para trás, humilhado ou traído por alguém que jogou sujo e ainda parece estar bem na vida, presta atenção. Hoje você vai entender por que a vida não esquece, por que certas contas não chegam na hora. E como o final de quem age na maldade quase sempre começa em silêncio, por dentro. Fica até o fim, porque eu vou te mostrar o padrão que ninguém percebe. O erro que faz muita gente sofrer em dobro. E o que você precisa fazer agora para não virar refém do que te fizeram. Assistir esse vídeo vai te dar duas coisas reais: clareza emocional para parar de se culpar e força prática para retomar o controle sem precisar se rebaixar, implorar ou buscar vingança. Você vai sair daqui com uma nova leitura do que aconteceu com você e, principalmente, com uma postura que te protege e te coloca de volta no centro da sua própria vida. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse conteúdo é para quem quer virar a chave de verdade. Agora respira e me diz, qual foi a pior coisa que alguém já fez com você jogando sujo? Comenta aqui, porque o que eu vou te revelar agora vai encaixar exatamente no seu caso. Muita gente vive com uma frase martelando na cabeça: quem joga sujo sempre vence. E eu entendo de onde isso vem. Você olha ao redor e parece que o malandro sobe, o honesto fica para trás e ainda tem gente aplaudindo. Só que essa frase é uma mentira perigosa, porque ela não só te entristece, ela tenta te convencer a desistir de você. O problema é que a vida mostra só o que está na vitrine, e a vitrine do jogo sujo quase sempre é bonita. Dinheiro rápido, contatos, aparência de poder, sorrisos e aquela pose de quem nunca perde. Mas vitrine não é bastidor. O que acontece por trás, ninguém posta, ninguém comenta, ninguém admite. A sensação de que o errado prospera existe porque o jogo sujo costuma dar resultado imediato. É como um atalho. A pessoa corta caminho, empurra alguém, manipula, mente, usa a fraqueza dos outros e pronto, chega na frente por um tempo. Só que atalho não é estrada. Atalho é um caminho curto que cobra um preço depois. E é aí que nasce o engano. Você vê a vitória rápida e conclui que aquilo é vitória definitiva. Não é. É só uma fase, porque quem joga sujo depende de manter a mentira de pé o tempo todo. E manter uma mentira de pé exige energia, exige controle, exige outra mentira maior. Uma hora a conta fica impossível de pagar. Repara numa coisa, quem faz o errado parecer certo precisa de plateia, precisa que as pessoas comprem a história, precisa que a imagem fique intacta, precisa que ninguém faça perguntas. Por isso, esse tipo de pessoa trabalha mais na aparência do que na verdade. E quando a vida começa a trazer fatos, detalhes, contradições, a máscara começa a rachar. Tem gente que está vencendo hoje porque ninguém ainda teve coragem de falar. Tem gente que está vencendo porque as vítimas ficaram caladas por medo, por vergonha, por cansaço. Mas silêncio não apaga o que aconteceu. Silêncio só atrasa o barulho. E quando o barulho vem, ele não vem educado. O que quase ninguém percebe é que o jogo sujo cria inimigos invisíveis. Não são inimigos que vão gritar na sua cara, são inimigos que fecham portas em silêncio. São pessoas que param de indicar, param de confiar, param de responder, param de convidar. O retorno começa assim, com pequenas perdas que parecem acaso, até virar padrão. E tem mais. Quem joga sujo se acostuma com o gosto de ganhar fácil. E aí não consegue mais construir nada sólido, porque construir exige paciência, consistência, caráter. Já o jogo sujo exige apenas oportunidade e coragem de passar por cima. Só que a vida é longa, e a vida longa não respeita o que não tem estrutura. Então, quando você pensa, ele venceu, ela venceu, cuidado com essa conclusão. Talvez você esteja olhando o capítulo errado.
Talvez você esteja vendo o auge de uma história que ainda nem mostrou a queda. E o mais perigoso é você deixar essa impressão te transformar numa pessoa que você não quer ser. Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar por que essa ideia de que o errado sempre prospera é uma armadilha mental e como você pode enxergar os sinais de que a conta já começou a chegar, mesmo quando ninguém está falando nada ainda. Porque a vida pode demorar, mas ela não esquece. Você percebe como, quando a gente acredita nessa mentira de que quem joga sujo sempre vence, algo dentro da gente começa a desandar? Não é só sobre o outro parecer estar bem, é sobre você começar a duvidar se vale a pena continuar sendo quem você é. E é exatamente aí que entra o próximo ponto, porque existe um motivo muito claro para essa conta não chegar na hora. A verdade é que o castigo quase nunca aparece de forma imediata, e isso deixa qualquer pessoa confusa. Você olha, compara, relembra tudo o que aconteceu e pensa: como pode? Só que a vida não funciona como um botão que você aperta e pronto, resolve. Ela funciona mais como um processo, e processos têm etapas. Muitas vezes a consequência demora, porque o jogo sujo precisa ganhar volume antes de desabar. É como um prédio construído em cima de base fraca. No começo ele sobe rápido, parece firme, parece até melhor do que o seu. Só que quanto mais alto ele vai, mais evidente fica o erro na estrutura. E quando começa a rachar, não tem maquiagem que segure. Além disso, quem age de forma errada geralmente é bom em se proteger. Sabe disfarçar, sabe inverter histórias, sabe se colocar como vítima quando convém, sabe escolher a hora certa de falar e a hora certa de sumir. Por um tempo isso funciona. E é por isso que parece que nada acontece, porque a pessoa cria mecanismos para empurrar a verdade para debaixo do tapete. Só que empurrar não é apagar. O problema é que a verdade não desaparece, ela acumula. E o que acumula, um dia transborda. A vida vai deixando a pessoa andar um pouco mais justamente para mostrar o padrão, para tirar as desculpas, para deixar claro que não foi um erro, foi um jeito de ser. E tem um detalhe importante. Às vezes, a vida atrasa a cobrança porque quer te testar também. Não no sentido de te punir, mas de te formar. É como se perguntasse: você vai se corromper por causa disso ou vai se fortalecer? Porque tem gente que na dor vira alguém melhor, e tem gente que na dor vira cópia do que odeia. Enquanto isso, a pessoa que joga sujo vai se sentindo cada vez mais segura. Ela interpreta o silêncio como permissão, interpreta a falta de reação como vitória. E é justamente essa confiança exagerada que prepara o terreno para o tombo, porque quanto mais impune ela se acha, mais ousada ela fica. E quando alguém fica ousado demais, começa a cometer erros que antes não cometia. Fala demais, exagera, se expõe, subestima pessoas que não devia, brinca com limites que eram perigosos. O que parecia controle total vira desorganização. E é nesse ponto que a vida começa a cortar as cordas, uma por uma. O curioso é que do lado de fora ainda pode parecer que nada mudou. Só que por dentro o cenário já está em movimento. Pessoas já perceberam, portas já começaram a fechar, conversas já estão acontecendo sem que ela saiba. A cobrança não começa com um choque, ela começa com um afastamento. E é aí que a história fica mais séria, porque quando o jogo sujo dá resultado sem punição imediata, ele vira um vício. E no próximo tópico, a gente vai falar exatamente disso. Por que quem age assim não para? Por que precisa repetir? E como essa repetição cria o próprio fim triste que ela tanto tentou evitar. Percebe como, quando a consequência demora, a pessoa errada interpreta isso como sinal de força? Ela pensa: funcionou, então eu posso fazer de novo. E é nesse ponto que o jogo sujo deixa de ser um episódio e vira um estilo de vida.
Porque quem prova o atalho uma vez e se dá bem, raramente volta para o caminho certo por vontade própria. O problema é que o jogo sujo tem um efeito parecido com um vício. Ele dá uma sensação rápida de poder. A pessoa sente que controla o ambiente, que manipula as peças, que consegue virar a situação sem esforço real. E essa sensação é perigosa, porque começa a substituir o caráter por estratégia, a verdade por conveniência e o respeito por medo. Com o tempo, ela passa a precisar desse resultado fácil para se sentir importante. Não basta vencer, tem que vencer passando por cima. Não basta ser reconhecida, tem que ser temida. E quando alguém chega nesse nível, a vida vira uma caça constante, porque sempre vai existir alguém para enganar, uma vantagem para tirar, uma história para distorcer. Aí nasce um padrão. Quanto mais a pessoa usa o jogo sujo, mais ela perde a capacidade de construir algo de verdade. Relações ficam superficiais, alianças viram interesse, amizade vira troca. Ela até pode estar rodeada de gente, mas é um tipo de presença que não sustenta nada, porque ninguém ali confia de fato. E se ninguém confia, a pessoa passa a trabalhar dobrado para manter a imagem. Ela precisa de aplausos, precisa que todos acreditem na versão dela, precisa estar sempre um passo à frente, sempre com uma justificativa pronta. Só que viver assim desgasta. Por fora, a postura é firme, por dentro é tensão o tempo inteiro. O detalhe cruel é que, quanto mais ela joga sujo, mais ela se aproxima de gente parecida. E quando você se cerca de pessoas do mesmo nível, o ambiente vira uma arena. Ninguém é leal, todo mundo mede vantagem, todo mundo está pronto para virar as costas. A pessoa acha que está formando um time, mas na prática está juntando pessoas que fariam com ela o mesmo que ela faz com os outros. E essa é a parte que quase ninguém comenta. Quem joga sujo cria o próprio mundo inseguro. Ela começa a desconfiar de tudo, porque sabe do que é capaz. Ela interpreta silêncio como ameaça, conselho como armadilha, elogio como ironia. Não é paz, é vigilância. E viver em alerta permanente cobra um preço alto. Nesse momento, o jogo sujo deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade. A pessoa já não consegue só ser correta, porque a verdade não dá a mesma adrenalina. A honestidade parece lenta demais. O caminho certo parece sem graça. E é assim que ela aprofunda o buraco sem perceber. Quanto mais tenta ganhar, mais perde o chão. Só que quanto mais vezes ela repete esse comportamento, mais rastros ela deixa. Nenhuma maldade é completamente limpa. Sempre fica uma palavra atravessada, um olhar diferente, um detalhe que não encaixa, uma pessoa que viu demais. E quando isso se acumula, começa a formar algo silencioso e perigoso. A reputação manchada. E repara, reputação não cai com um estrondo na hora. Ela vai se deteriorando aos poucos, em pequenas desconfianças, em convites que não chegam, em oportunidades que somem sem explicação. É sutil, mas é real. E é exatamente sobre esse rastro invisível que a gente vai falar no próximo tópico. Porque a queda muitas vezes começa quando ninguém está olhando. Você já percebeu como tudo muda quando as pessoas começam a desconfiar, mesmo que não digam nada? É aí que o jogo vira, porque o rastro que o jogo sujo deixa nem sempre aparece em forma de briga ou escândalo. Na maioria das vezes, ele aparece como um silêncio diferente, como um clima estranho, como aquele algo no ar que ninguém explica, mas todo mundo sente. A reputação não quebra de uma vez, ela apodrece por dentro. É como uma parede com infiltração, por fora está pintada, por fora parece intacta, mas por trás já existe mofo, já existe rachadura, já existe desgaste. E quem joga sujo vive disso, de manter a pintura bonita. Só que o tempo tem um hábito cruel. Ele insiste em mostrar o que está escondido. No começo é discreto. Uma pessoa para de responder com o mesmo entusiasmo. Alguém evita entrar em certos assuntos.
um convite não chega. Uma oportunidade vai para outra pessoa sem explicação. E o jogador sujo, como está acostumado a controlar tudo, começa a ficar irritado com essas pequenas perdas que não consegue evitar. O mais forte aqui é que ninguém precisa te acusar para você perder espaço. Basta a confiança diminuir. E confiança não some porque sim. Ela some quando as peças não encaixam, quando histórias mudam, quando atitudes se repetem. Uma vez que alguém percebe o padrão, a pessoa deixa de ser inteligente e passa a ser perigosa. E quando alguém é visto como perigoso, as pessoas começam a se proteger. Não é ódio, é autopreservação. Gente madura não compra guerra, ela só fecha a porta. Só que isso acontece em silêncio, sem anúncio, sem confronto. E justamente por ser silencioso, o jogador sujo demora a entender que já está perdendo. É nesse ponto que ele comete o erro que abre o buraco de vez. Tenta compensar a perda de credibilidade com mais controle. Ele força a barra, tenta dominar conversas, tenta controlar a imagem, tenta pressionar quem está se afastando. E essa tentativa desesperada de segurar é exatamente o que faz a máscara escorregar. Porque quanto mais alguém tenta convencer, mais suspeito fica. Quanto mais a pessoa se justifica sem ser acusada, mais parece que tem culpa. Quanto mais tenta manipular o ambiente, mais o ambiente reage. E aí, o rastro invisível começa a virar rastro evidente. A partir daí, surgem comentários paralelos, comparações, gente conectando pontos. Não necessariamente fofoca, às vezes é só uma frase solta. É engraçado, comigo foi parecido. E quando 2 ou 3 pessoas percebem o mesmo padrão, a coisa ganha corpo. O que era impressão vira conclusão. E o jogador sujo sente essa mudança de energia. Ele começa a perceber que algo escapou do controle, mas ainda não entende o tamanho. E é exatamente aqui que começa o próximo passo. Quando a narrativa não obedece mais, quando a história não gira mais ao redor dele, a queda se aproxima rápido. Então, no próximo tópico, a gente vai entrar no coração desse processo. O início da queda, o momento em que quem joga sujo perde o domínio da narrativa. Porque quando a pessoa perde isso, ela perde o principal combustível que sustentava a vitória. Você sente como a coisa fica tensa quando a reputação começa a rachar? Porque até aqui, o jogador sujo ainda consegue fingir que está tudo normal. Só que existe um ponto em que não dá mais para sustentar a versão dele. E quando esse ponto chega, começa o que eu chamo de início da queda. A hora em que a pessoa perde o controle da narrativa. Quem joga sujo não vive só de atitudes, vive de história. Vive de fazer os outros acreditarem em uma versão conveniente. Eu fiz porque precisei. Eu estava me defendendo. Você entendeu errado. A culpa foi do outro. E por um tempo isso funciona, porque muita gente não quer conflito e prefere engolir a dúvida. Só que uma hora, as peças não encaixam mais. O primeiro sinal de que a narrativa está escapando é simples. As pessoas param de comprar a explicação. Elas não discutem, não confrontam, não fazem cena. Elas apenas escutam e não reagem. E para quem depende de reação, isso é desesperador. Porque o silêncio, nesse caso, não é paz, é julgamento. Aí o jogador sujo tenta recuperar o controle do jeito que ele conhece, falando mais, justificando mais, atacando mais, invertendo mais. Ele começa a plantar dúvidas sobre os outros, tenta descredibilizar quem pode expor a verdade, tenta trazer aliados para o lado dele. Só que essa movimentação, ao invés de ajudar, costuma denunciar. Porque pessoas equilibradas não precisam se defender o tempo todo. Pessoas corretas não precisam destruir reputações para parecerem limpas. Quando alguém entra nesse modo urgência, todo mundo percebe a pressa, a agressividade, a ansiedade escondida. E quando as pessoas percebem ansiedade,
Elas farejam culpa. Nesse estágio, qualquer erro pequeno vira enorme. Um comentário fora de hora, uma contradição em público, um exagero na tentativa de parecer inocente, e pronto. É como se a máscara estivesse por um fio e a própria pessoa puxasse esse fio sem perceber. Quem joga sujo quase sempre cai por excesso de confiança. E tem um detalhe ainda mais forte. Quando a narrativa escapa, a pessoa perde o poder que tinha sobre você. Porque o poder dela era te fazer duvidar do que você viu, do que você sentiu, do que você viveu. Era te deixar confuso, culpado, preso. Só que quando a história muda de mão, você volta a enxergar com clareza. É por isso que, muitas vezes, o jogador sujo reage com raiva. Ele não está com raiva da injustiça. Ele está com raiva de não conseguir mais controlar como é percebido. Ele tenta te provocar, tenta te puxar de volta para o caos, tenta te fazer falar algo que ele possa usar contra você. E aqui mora uma armadilha. Se você reage do jeito errado, ele ganha tempo. E é exatamente isso que acontece no próximo tópico, o erro fatal. O momento em que, tentando recuperar o controle, a pessoa exagera e acaba se entregando sozinha, porque existe uma hora em que o próprio desespero vira a assinatura do culpado. Só que ganhar tempo não é ganhar a guerra, é só atrasar a queda, porque quando a narrativa já começou a virar, as pessoas começam a observar com mais atenção. E quando o olhar do público muda, o jogo sujo vira um palco perigoso. Qualquer passo em falso vira prova. Tem uma hora em que quem joga sujo não aguenta mais ficar no quase. A reputação já está rachada, a narrativa já não obedece, e a pessoa sente que está perdendo algo que para ela é vital: o controle. E é nesse exato ponto que nasce o erro fatal, porque o desespero faz gente assim agir sem cálculo. Quando alguém vive de manipular, o pior terror não é ser descoberto, é ser ignorado. Então, ela começa a forçar a situação para arrancar uma reação. Provoca, alfineta, distorce, tenta te empurrar para um lugar onde você pareça o errado. Só que quanto mais tenta, mais ela revela a própria intenção. Acontece que o jogo sujo precisa de paciência, e o desespero mata a paciência. A pessoa fala demais, explica demais, se justifica sem ninguém ter pedido. E sem perceber, entrega detalhes que só quem estava por trás saberia. Às vezes é um comentário inocente, mas com informação demais. Às vezes é uma acusação que denuncia o medo. Em outros casos, o erro fatal vem pela arrogância. Ela acha que é intocável, que todo mundo é ingênuo, que você vai cair de novo na mesma conversa. Então exagera na mentira, cria uma versão grande demais, inventa uma história com muitos elementos. E histórias grandes demais sempre têm pontas soltas. Tem também o tipo que tenta apagar rastros e acaba fazendo barulho. Quer consertar uma coisa e mexe em 10. Quer derrubar uma pessoa e chama a atenção de outras 5. Quer se proteger e acaba se expondo. Porque quando alguém começa a agir correndo, todo mundo percebe que tem algo sendo escondido. E a parte mais cruel é que esse erro geralmente acontece quando ela está tentando parecer boa. A pessoa aparece com humildade falsa, com palavras bonitas, com um pedido de desculpas ensaiado, e no meio do teatro deixa escapar uma frase que não combina com arrependimento. É uma ironia, uma ameaça velada, um "você sabe como eu sou", disfarçado de sinceridade. Nesse momento a máscara não cai, porque alguém foi esperto. Ela cai porque o padrão ficou alto demais para continuar escondido. O que antes parecia coincidência passa a parecer comportamento. O que antes parecia dúvida vira certeza. E quando a certeza chega, a pessoa perde a maior arma que tinha: confundir os outros. O mais interessante é que quando o jogador sujo se entrega, ele ainda tenta salvar a imagem com um último golpe. Ataca alguém, cria um escândalo, se faz de vítima, tenta mudar o foco.
Só que essa tentativa final, muitas vezes, só confirma o que já estava claro. Quem está vendo de fora percebe. Se fosse inocente, não precisaria disso. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque tem um detalhe que quase ninguém entende. A vida raramente cobra com uma pancada única. Ela cobra com sequência. E quando essa sequência começa, não é só uma perda. É uma cadeia inteira se desmontando, uma peça atrás da outra. Se você já foi ferido por alguém assim, guarda isso. Quando o controle escapa, a pessoa costuma tentar te puxar para o caos, para não cair sozinha. E quanto mais você mantém a postura, mais ela se revela. Porque serenidade expõe exagero, silêncio expõe descontrole, e dignidade faz o jogo sujo parecer ainda mais feio. E é aí que começa a mudança silenciosa do ambiente. As pessoas se afastam de verdade. Portas que estavam meio abertas se fecham de vez. Parcerias esfriam, convites somem, e a pessoa sente pela primeira vez o gosto de um tipo de solidão que não tem nada a ver com estar sozinho. Tem a ver com não ser confiável. Você reparou como, depois do erro fatal, a pessoa ainda tenta agir como se nada tivesse acontecido? É aí que muita gente se engana de novo, porque espera um castigo dramático, imediato, visível. Só que a vida, na maioria das vezes, não cobra assim. Ela cobra de um jeito mais eficiente, em sequência. Um detalhe puxa o outro. Uma perda abre espaço para outra. E quando a pessoa percebe, já não tem mais o que segurar. A primeira cobrança quase sempre é pequena, justamente para passar despercebida. Uma oportunidade que some sem explicação. Uma parceria que não vai dar certo agora. Um convite que não chega. E como a pessoa ainda está com o ego alto, ela chama isso de inveja, azar ou gente fraca. Só que enquanto ela tenta se convencer, o processo já começou. Depois vem a segunda etapa, a perda de suporte. Aquela gente que estava por perto quando era vantajoso começa a sumir. Mensagens ficam sem resposta, conversas ficam curtas, olhares ficam frios. Não é um abandono declarado, é um afastamento estratégico. Porque ninguém quer estar ao lado de quem está sendo visto como problema. A terceira cobrança é a mais dolorosa para quem joga sujo, a perda de credibilidade. E credibilidade é como vidro. Quando racha, mesmo que você colhe, nunca volta a ser o mesmo. A pessoa tenta provar que mudou, tenta mostrar que é confiável, tenta limpar a imagem com gestos. Mas agora todo mundo observa com uma dúvida na testa. E quando a credibilidade cai, o acesso cai junto. A vida fecha a porta sem fazer barulho. Você percebe que não é mais chamado para decisões, não participa das coisas importantes, não tem a mesma prioridade. E o jogador sujo sente isso como uma humilhação, porque ele estava acostumado a dominar o ambiente. Só que a sequência não para. Depois do acesso, vem o desgaste interno. A pessoa começa a ficar tensa, irritada, desconfiada, porque não entende por que o mundo virou contra ela. Só que o mundo não virou. O mundo apenas enxergou. E quando alguém é enxergado de verdade, não dá para voltar ao personagem. Aí surge o ciclo mais cruel. Para tentar recuperar o que perdeu, ela faz mais uma jogada suja. Só que agora, o ambiente já está atento. O que antes passava, agora é percebido. O que antes era dúvida, agora é prova. E cada tentativa de consertar piora a situação, porque reforça o padrão. E tem um ponto que muda tudo. Quem vive de sequência de vantagens não sabe lidar com sequência de perdas. Ele não tem preparo emocional para sustentar o peso de consequências acumuladas. Então começa a quebrar por dentro. Oscila entre arrogância e vitimismo, entre ataque e fuga, entre promessas e ameaças. E cada oscilação afasta mais pessoas.
Nesse estágio, até coisas simples viram difíceis. Uma conversa vira constrangimento, um pedido vira desconfiança, um projeto vira resistência. A vida começa a devolver não só em perdas externas, mas em limitações diárias. E isso é muito mais pesado do que um tombo único, porque é uma prisão lenta. E sabe o que é mais assustador? Quem joga sujo percebe que está perdendo, mas não consegue apontar um único culpado. Não tem um inimigo claro, não tem um responsável para atacar. É como se o mundo inteiro tivesse mudado de comportamento. E aí ela começa a sentir o medo que sempre causou nos outros, o medo de não ter controle. Só que ainda não chegamos no núcleo do triste fim, porque a sequência de perdas no fundo prepara a pior cobrança de todas, a perda da paz. E no próximo tópico, a gente vai entrar exatamente nisso, quando a pessoa deixa de sofrer por fora e começa a apodrecer por dentro, virando prisioneira do próprio medo. Você já deve ter notado uma coisa: tem gente que perde dinheiro e se recupera, perde posição e reconquista, perde um relacionamento e segue. Só que quem joga sujo perde algo muito mais difícil de recuperar: a paz. E quando a vida começa a cobrar por dentro, aí sim você entende o que é triste fim, porque não tem aplauso que cale a consciência e não tem máscara que funcione no travesseiro. A pessoa pode até continuar sorrindo em público, mas por trás começa a viver num estado de alerta. Ela acorda com a mente acelerada, interpreta tudo como ameaça, lê maldade em qualquer gesto. E isso não é coincidência, é reflexo direto do que ela fez. Quem planta insegurança no outro, um dia começa a respirar insegurança. O jogo sujo também cria um problema silencioso. A pessoa não sabe mais quem é de verdade. Ela passou tanto tempo sendo personagem, ajustando o discurso, inventando versões, que perde a referência. E quando alguém perde a referência interna, qualquer coisa fora do roteiro vira pânico, porque ela não tem um eu firme para sustentar. Aí entra um sentimento que quase ninguém fala: paranoia. Ela começa a pensar que todo mundo está contra, que estão comentando, que alguém vai expor, que alguém vai fazer com ela o que ela fez com os outros. E repara na ironia. É como se a vida devolvesse o mesmo ambiente emocional que ela causou. Só que agora, vivendo isso por dentro, ela descobre que é insuportável. Nesse ponto, a pessoa não descansa nem quando está parada. Ela fica revisando conversas, tentando prever reações, tentando controlar danos, tentando apagar sinais. É uma mente que não desliga. E uma mente que não desliga vira uma prisão. A vida pode estar aparentemente normal por fora, mas por dentro ela está cumprindo pena. E quanto mais ela perde a paz, mais ela perde o brilho real. Fica amarga, defensiva, sempre pronta para atacar. Qualquer pergunta parece acusação. Qualquer opinião parece afronta. Ela se torna difícil de conviver. E isso só acelera o afastamento dos outros, porque ninguém permanece perto de alguém que vive em guerra. A solidão desse tipo de pessoa é diferente. Não é a solidão de quem está sozinho. É a solidão de quem está cercado e ainda assim não confia em ninguém. Ela sente que precisa observar tudo, medir tudo, desconfiar de todos. E quando você não confia, você não se entrega. Quando não se entrega, você não cria vínculo. Quando não cria vínculo, você vive vazio. E aí vem o golpe final. O medo de ser esquecido do jeito que fez os outros se sentirem, porque quem joga sujo tem pavor de perder relevância, tem pavor de virar mais um. Então a pessoa tenta se reafirmar, tenta buscar atenção, tenta provar que ainda manda. Só que essa tentativa muitas vezes só mostra fraqueza. O triste fim é esse. A pessoa que vivia de controlar passa a ser controlada pelas próprias emoções. Ela vira refém da ansiedade, da desconfiança, da necessidade de validação. E quando alguém chega nesse estado, qualquer coisa vira gatilho.
Qualquer perda vira desespero, qualquer silêncio vira ameaça. Não tem descanso verdadeiro. E presta atenção, porque agora a história dá uma curva forte. Quando a paz some e a solidão começa a apertar, muitas vezes quem te feriu volta. Volta com um discurso diferente, com uma postura mais mansa, como se tivesse mudado. Só que nem sempre isso é arrependimento real. No próximo tópico, eu vou te mostrar como esse retorno acontece e por que ele pode ser o momento mais perigoso para você. Quando a pessoa perde a paz e começa a sentir a solidão chegando, acontece algo que parece sinal do destino, mas na verdade é padrão. Ela volta. Volta porque percebeu que o mundo já não responde como antes. Volta porque precisa recuperar alguma fonte de validação. Volta porque quer sentir, nem que seja por alguns minutos, que ainda tem acesso a você. E o retorno quase nunca vem com cara de confronto. Vem com um tom suave. Às vezes é uma mensagem simples, como quem não quer nada. Às vezes é uma saudade disfarçada. Às vezes é um pedido de desculpas que parece bonito na superfície. Só que aqui você precisa de atenção, porque o retorno mais perigoso é aquele que vem embalado de humildade. A pessoa fala como se tivesse amadurecido, diz que está diferente, reconhece alguns erros, mas sem entrar no essencial. E repara, ela não assume o que fez com clareza, ela só tenta criar uma sensação de reconciliação rápida, porque o objetivo não é curar o que te feriu. O objetivo é recuperar o controle do vínculo. Muitas vezes, ela volta tentando mexer com a sua compaixão. Ela sabe onde você é sensível, sabe quais palavras te desarmam, sabe como te fazer pensar. Talvez eu esteja exagerando. E é aí que mora a armadilha. Você confundir educação com permissão, empatia com reaproximação, gentileza com reabrir a porta. Outra estratégia comum é se colocar como vítima do mundo. Ninguém me entende, as pessoas me abandonaram. Eu estou passando por tanta coisa. Parece humano, parece triste. Só que se você olhar com calma, vai perceber que isso não é um pedido de perdão. É um pedido de abrigo emocional. E quando você vira abrigo de alguém assim, você vira alvo de novo. Existe também o retorno silencioso, aquele que testa sua reação sem falar diretamente. A pessoa aparece onde você está, curte uma coisa, manda indireta, puxa assunto com alguém próximo, tenta criar coincidências. Não é saudade, é sondagem. É a necessidade de saber se você ainda está acessível. E aqui vai um ponto decisivo. Quem joga sujo não sente falta de você do jeito que você sente. Ela sente falta do lugar que você ocupava. Sente falta de ter alguém para validar, perdoar, sustentar, justificar. Por isso, o retorno costuma acontecer quando ela perde outras fontes. Você vira plano B. E isso é uma ofensa disfarçada de carinho. O mais perigoso é quando você está num momento frágil. A pessoa reaparece justamente quando você está cansado, carente, nostálgico, pensando no passado com saudade do que poderia ter sido. E aí, ela oferece uma ponte emocional rápida. Só que essa ponte geralmente leva você de volta para o mesmo lugar: dúvida, desgaste e culpa. Então, o que você faz aqui muda tudo. Porque não se trata de ser frio, nem de ser vingativo. Se trata de ser lúcido. Responder com respeito é uma coisa, reabrir a intimidade é outra. Você não precisa brigar, não precisa provar nada. Basta não se colocar de novo na posição de quem se explica para quem te feriu. E é exatamente nesse ponto que a sua vitória começa a ficar clara. Porque o capítulo final não é sobre a queda do outro. É sobre a sua postura. No próximo tópico, eu vou te mostrar a atitude que fecha a conta sem você sujar as mãos, a postura que protege sua mente e faz a vida seguir o curso dela, enquanto você sobe de nível. Se você chegou até aqui, já dá para entender uma coisa. O jogo sujo tem um fim triste, sim,
mas a sua história não pode girar em torno da queda de ninguém. A sua vitória final começa quando você para de viver reagindo ao que te fizeram e passa a viver guiando a própria vida. É isso que fecha a conta do jeito certo, sem você se rebaixar, sem você se contaminar e sem você virar aquilo que te feriu. A primeira postura que muda tudo é simples e poderosa: clareza sem explicação. Você não precisa convencer ninguém do que viveu. Quem tem maturidade percebe. Quem não quer ver, não veria mesmo com provas. Então, em vez de gastar energia tentando ser compreendido, você usa essa energia para construir uma vida que não depende da validação de quem te machucou. A segunda atitude é limite sem ódio. Limite não é agressão. Limite é proteção. Você pode ser educado e ainda assim inacessível. Pode desejar o bem e ainda assim não dar acesso, porque acesso é privilégio. E privilégio se perde quando alguém te trata como ferramenta, como degrau, como opção. A terceira é silêncio estratégico. Não é dar gelo por orgulho, é recusar o teatro. Quando você entra no jogo de discussão, de justificativa, de explicação interminável, você está aceitando o campo de batalha que a outra pessoa escolheu. O silêncio firme, acompanhado de uma vida em ordem, comunica mais do que qualquer discurso. A quarta é não negociar sua dignidade por nostalgia. Isso pega muita gente. A mente lembra de momentos bons e esquece o preço que você pagou. Só que a pergunta não é: teve momentos bons? A pergunta é: essa pessoa me faz bem de verdade ou me drena? Saudade não é prova de que é seguro. Saudade só é prova de que você é humano. A quinta postura é não desejar o mal. Desejar distância, porque desejar o mal te prende. Você passa a carregar a pessoa dentro de você, e quem te feriu não merece morar na sua mente de graça. Distância é leve, distância é limpa, distância é liberdade. O universo faz o resto sem você precisar participar. A sexta é substituir a busca por justiça pela construção de poder pessoal. Não aquele poder de dominar alguém, mas o poder de não ser abalado. Quando você melhora sua rotina, cuida da sua mente, escolhe bem suas companhias, protege seu tempo, você fica mais difícil de manipular. E isso é o que gente errada mais odeia: perder acesso a você. A sétima é fechar portas sem fazer discurso. Quem joga sujo adora brecha. Uma conversa só para esclarecer vira manipulação. Vamos manter contato vira invasão emocional. Então você fecha com gentileza e firmeza. Não precisa anunciar, só precisa manter. E sabe o que acontece quando você faz isso? A vida acelera o processo dela, porque você sai do caminho do caos. Você para de servir como palco para o outro. E quando a pessoa percebe que não consegue mais te puxar, ela é obrigada a encarar o próprio vazio. É aí que a cobrança da vida fica completa, sem distrações, sem desculpas, sem você como muleta. Agora, para selar essa virada de um jeito forte, comenta aqui embaixo: eu não jogo sujo, eu jogo limpo e sigo em paz. E se esse vídeo te ajudou a enxergar com clareza, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o próximo vídeo que eu vou te recomendar no card vai te mostrar como se blindar emocionalmente de vez e nunca mais cair no mesmo tipo de pessoa.